Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre um tema muito importante dentro da doutrina espírita: o método. Kardec começa dizendo que é natural o desejo de propagar a doutrina e conquistar novos adeptos, mas ele adverte que isso não deve ser feito de qualquer maneira. Neste capítulo, Kardec vai nos mostrar qual é a maneira mais segura de apresentar o Espiritismo, de estudá-lo e também de conduzir outras pessoas à compreensão da doutrina. Ou seja, ele nos ensina que não basta apenas falar dos espíritos ou apresentar fenômenos, é preciso método, raciocínio, discernimento e seriedade. Kardec observa que muita gente pensa assim: se a pessoa vê um fenômeno, ela vai acreditar. Só que ele diz claramente que não é assim. Há pessoas que, mesmo diante dos fatos mais evidentes, não se convencem. Por quê? Porque a aceitação da doutrina não depende apenas do fato exterior, mas da disposição interior, das ideias prévias, da maturidade moral e da forma como a pessoa entende a vida, traduzindo o famoso despertar espiritual. E no Espiritismo, a crença nos espíritos não é o ponto de partida, é uma consequência. O verdadeiro ponto de partida é a existência, a pré-existência da alma. Isto é fundamental. Então, Kardec está dizendo: antes de falar de comunicação com os espíritos, é preciso verificar se a pessoa admite que há em si algo além da matéria. Se ela acha que o ser humano é só o corpo, só matéria, então falar de espíritos será começar pelo fim. Então, o primeiro cuidado, né, metodológico, antes de tornar alguém espírita, é tentar torná-lo espiritualista. Kardec ensina que, como materialista, né, convicto, não adianta começar falando de espíritos. Primeiro é preciso levá-lo a refletir sobre algo que escape às leis puramente materiais, né? Em outras palavras, antes de torná-lo espírita, tentar torná-lo espiritualista. Aqui o método é claro: partir do conhecido para o desconhecido, partir daquilo que a pessoa consegue admitir e construir a convicção em etapas. Não exigir da mente uma conclusão cujas bases ela ainda rejeita. Então, Kardec destaca os tipos, né, de materialistas incrédulos. Né? Primeiro, materialista por sistema, né, são os que negam por princípio. Para eles, tudo se reduz à matéria. O homem seria apenas uma máquina orgânica e, após a morte, nada restaria senão a carcaça. Kardec mostra que, nesses casos, a negação costuma estar endurecida pelo orgulho. A pessoa não quer ceder, não quer admitir que possa estar errada. Não é falta de provas, muitas vezes é resistência, né? Ignorância. Com esses, ou quase nada se pode fazer neste momento. O segundo são os materialistas por indiferença ou falta de reflexão. Essa segunda classe é mais numerosa. Não são exatamente negadores sistemáticos. Muitos duvidam porque nunca refletiram seriamente ou porque receberam uma ideia deformada do futuro espiritual. Neles, a incredulidade não é um sistema arraigado. Há, às vezes, uma necessidade íntima de crer, mas abafada pela confusão mental. Com esses, há esperança, porque podem aceitar algo racional. A abordagem aqui, né, precisa ser inteligente, não começar por linguagem mística, nem com revelações grandiosas, mas pelo terreno em que a pessoa consegue raciocinar. O terceiro são os incrédulos de má vontade. Esses não querem acreditar porque isso mexeria com os seus prazeres, seu egoísmo, sua vaidade, suas ambições. A verdade os incomoda. Então, aqui o problema não é intelectual, é moral. A pessoa resiste porque aceitar exigiria mudança de vida. Kardec é direto: desses só se pode lamentar. No quarto são os incrédulos interesseiros ou de má fé. São os que conhecem alguma coisa, né, do espiritismo, mas o combatem por interesse pessoal, e não é ignorância, é conveniência. Aqui os argumentos batem e voltam, porque a pessoa
não quer a verdade, quer defender a própria posição. Insistir demais é tempo perdido. O quinto são os incrédulos por covardia, escrupulosos, né, religiosos, orgulho, contradição, leviandade. Kardec amplia e mostra que há muitas nuances, né? Os que têm medo da opinião dos outros, os que acham que o espiritismo ataca a religião por desconhecimento, os que rejeitam por orgulho, os que contradizem por hábito, os que tratam tudo com superficialidade. Depois, o sexto é os incrédulos por decepção. Esses são importantes. São pessoas que se decepcionaram com mistificações, enganos, promessas absurdas, experiências mal conduzidas. Kardec mostra que isso decorre muitas vezes de estudo incompleto e falta de prudência. Gente que quis usar os espíritos como adivinhos acaba caindo em armadilhas e depois culpa a doutrina. É um alerta fortíssimo contra o uso leviano do espiritismo. O sétimo, os indecisos. Essa categoria é muito interessante e até muito atual. São os que já têm uma intuição espiritual, uma vaga percepção de algo maior, mas lhe falta clareza. O oitavo é os espíritas sem o saberem ser. Kardec ainda fala daqueles que, sem nunca terem estudado a doutrina, já trazem em si seus princípios, percebidos em seus pensamentos, em seus escritos e sentimentos. Isto mostra que a verdade espiritual pode ser intuída antes mesmo de ser sistematizada. A partir do item 28, né, Kardec vai distinguir os que aceitam a doutrina. E isso é ótimo, porque ele mostra que nem todo espírita está no mesmo nível de compreensão e vivência. Então, primeiro, são os que creem apenas nas mistificações. São os que veem no Espiritismo uma ciência de observação, uma sequência de fenômenos curiosos, né? Seu interesse está mais nos fatos do que nas consequências morais. Kardec chama de espíritas experimentadores. Então, a pessoa se encanta com o fenômeno e não entra na transformação moral. O segundo são os que admiram a filosofia e a moral, mas não a praticam. Esses já compreendem a parte filosófica, acham bonita a moral espírita, mas sua vida continua a mesma. Não mudam hábitos, não combatem paixões, não se melhoram moralmente. Kardec chama esses de espíritas imperfeitos. O terceiro, os espíritas que praticam e aceitam as consequências morais. Esses são os que compreendem que a vida terrena é passageira, esforçam-se para avançar moralmente, praticam o bem, combatem suas más tendências e fazem da caridade a regra de conduta. Esses são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. O verdadeiro espírita não é aquele que fala bonito, nem o que conhece muitos fenômenos, né? Nem o que decorre das obras, nem o que decora as obras básicas. É o que se transforma, é aquele que se esforça em se melhorar. O quarto são os espíritas exaltados. São os entusiasmados, sem critério, acreditam cegamente em tudo, aceitam o absurdo sem exame, confundem com fé a credulidade e acabam sendo presa fácil de mistificações. Eles podem ser mais prejudicial à causa espírita do que útil, porque é uma fé sem discernimento. Então, o melhor método de ensino espírita é dirigir-se à razão, antes de dirigir aos olhos. Por quê? Porque quando a pessoa compreende antes, ela não se deslumbra, não cria expectativas fantasiosas, entende os fenômenos, sabe que nem tudo depende da nossa vontade, evita frustrações, percebe os fatos com mais maturidade e segurança, ou seja, a teoria protege contra a ilusão e dá base ao discernimento. Kardec mostra que estudar antes dos fatos tem várias vantagens. Ajuda a compreender melhor o que acontece, evita interpretações supersticiosas, protege contra o deslumbramento, ajuda a distinguir o sério do frívolo, conduz a uma convicção mais firme. Então, o estudo preliminar não é frescura, é proteção contra o erro. A partir do item 35, Kardec orienta
a sequência da leitura. Isso é muito importante para o estudo, porque fecha o capítulo com um caminho seguro. O primeiro, o que é o Espiritismo? É uma introdução resumida, clara e objetiva, da obra para iniciantes, serve para ter uma visão geral. O segundo é o Livro dos Espíritos. Aqui está a doutrina completa em sua base filosófica e moral, é a obra fundamental, a obra basilar, e nos dá a base do Espiritismo. O terceiro, o Livro dos Médiuns, vem como guia prático das manifestações e da mediunidade, ou seja, primeiro a base filosófica e moral, depois a prática mediúnica. Quarto, as revistas espíritas, que são complementares às duas anteriores, com fatos, aplicações, comentários e desenvolvimento prático da doutrina. Este capítulo ele é muito importante. Ainda hoje, muita gente quer conhecer o Espiritismo pelos fenômenos, pelo que impressiona, mas Kardec nos ensina que o caminho seguro é outro, através do estudo, da razão, do discernimento e da transformação moral. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua vivência no Evangelho e no seu esforço para se melhorar moralmente. E no próximo estudo vamos ver sobre os sistemas.